Meus irmãos, a paz do Senhor. No vídeo anterior, nós falamos sobre se depressão é pecado, certo? E eu retifiquei que a depressão, ela não é pecado. Porém, o diabo ele age nas nossas fraquezas, em cima das nossas fraquezas. Eu vou te dar um exemplo de um homem chamado Judas na Bíblia. Ele seguia Jesus, era um discípulo de Jesus, escolhido por Jesus, porém ele chega e ele vai estar traindo Jesus por 30 moedas. Ou seja, ele primeiro trai Jesus e depois ele vai se arrepender de ter traído ao mestre. Entenda, nesse tópico, o que acontece? Nós vamos ver que tem uma ação do diabo ali. Por quê? O cara andava com Jesus, conhecia a palavra, estava com Jesus, por onde Jesus passava, ele iria com Jesus. Ele era uma pessoa forte dentro também da classe dos discípulos. Porém, foi aquele que estava com Jesus que traiu Jesus, que Deus revela até mesmo para Jesus, aonde ele vai dizer: um que está aqui entre vós há de me trair. O que Judas faz? Vai dar um beijo no rosto, ou se dá um beijo na testa de Cristo. Ou seja, quando ele vai estar nesse cenário de pegar e ir até os homens que estavam procurando Jesus, a qual seriam os romanos, e ele entrega e ele vai trair Jesus pelas 30 moedas ou talentos de prata. Ele vai pegar esse dinheiro e ali já estava consumado a traição. E quando ele sai da presença, daqui a pouco ele vai e se arrepende. E quando ele se arrepende e volta para entregar, já é tarde. Eles falam, ó, o que está feito, não podemos mais mudar, não vamos aceitar. Ele joga essas moedas no pátio, mas não foram aceitas para que viesse desistir, para que os romanos viessem desistir da traição em que Judas cometeu com Cristo. Então nós vemos ali uma ação de Satanás por trás. E aí, o que acontece? Quando Judas sai dali, ele poderia muito bem ir se apresentar, pedir perdão, avisar. Não, mas o que ele faz? Ele procura uma árvore, ele vai até uma árvore, amarra uma corda e ele se enforca. Por quê? Pelo remorso. Então, o que eu quero falar com isso aqui, certo? Nós temos a depressão, que ela é uma doença psiquiátrica crônica, e temos a depressão espiritual. Nós vamos falar sobre esses dois tópicos muito importantes hoje, tá bom? Vamos lá. É sobre a depressão, aonde levou Judas a cometer um suicídio. Isso foi acontecido por conta de um erro em que ele cometeu e que ele achou que não teria perdão e não procurou ajuda, não procurou o mestre, não procurou ninguém. E muitas das vezes, cara, quando nós vemos uma pessoa em processo de depressão, é muito difícil ela procurar alguém, muito difícil procurar ajuda. Por quê? Porque ela já não confia mais em ninguém. Já não confia mais no pai, já não confia mais na mãe, já não confia mais no amigo, já não confia mais na amiga. Tem cenários onde tem lideranças e já não confia mais nos seus líderes, seja qual for a religião que você permitir. Estou falando aqui da religião aonde eu sirvo, que é o cristianismo, ou seja, não procura o seu pastor, não procura a sua pastora para estar ali contando os seus defeitos, os seus erros, aonde você precisa de ajuda, aonde você quer erguer a sua vida. E existe sim ainda pessoas estruturadas para ajudar você a sair desse processo, tá bom? Então, o que nós vamos falar
a respeito dessa depressão, que é uma doença psiquiátrica crônica. Você primeiro, se você é cristão, procura a ajuda do seu pastor, da sua pastora, homens de Deus que possam te ajudar espiritualmente, e também procure um psicólogo. Se você não conseguir sair desse processo, procure um psicólogo para que esteja tratando essa doença psiquiátrica crônica. E falando-se a respeito da depressão espiritual, ela é muito diferente da depressão, que é uma doença, tá bom? O que é a depressão espiritual? É a consequência do pecado que se reflete na falta de comunhão com Deus. Ou seja, a depressão, ela não é a depressão, que é uma doença psiquiátrica crônica, ela não é uma consequência de pecado, ela é consequência de sentimentos e consequências de traumas que aconteceram ou na sua infância, num passado, ou num presente bem recente, tá? Agora, a depressão espiritual, ela já é diferente. Ela vai abordar a questão da consequência do pecado que se reflete na falta de comunhão com Deus. Ou seja, eu sou um cristão e eu tenho intimidade com Deus, eu tenho comunhão com Deus. Porém, eu cometi um pecado. Deixa eu frisar aqui: pecado significa errar o alvo. Iniquidade significa continuar no erro, continuar errando, continuar pecando. Então, eu cometi um pecado. Eu vou e peço perdão a Deus. Por quê? Porque eu sou pecador. Eu não sou perfeito, eu sou pecador, assim como você também é pecador. Então, o que acontece? Eu peço perdão a Deus. Mas quando eu pratico iniquidade, eu erro todos os dias, a mesma coisa todos os dias. Então se torna a iniquidade. E a iniquidade, ela vai acontecer o que? Ela vai tirar você do alvo. Ela vai tirar você do foco. Qual o teu foco? Meu foco é Cristo. Meu foco é a comunhão com Cristo. Quando eu pratico iniquidade, eu estou errando o alvo. E eu não estou errando o alvo uma vez, como o pecado. Eu estou errando o alvo várias vezes, que se caracteriza iniquidade. Então, quando eu caracterizo essa questão em mim, de errar todos os dias, eu perco a minha comunhão, porque é como uma fogueira e a brasa está ali tudo junto, então o fogo está aceso. Mas se a brasa ela se afasta da fogueira, a tendência dela é esfriar. E é isso que acontece. O que aconteceu? A iniquidade ela vai te afastando da fogueira, ou seja, se mantenha próximo do fogo ou se mantenha na fogueira para que a sua chama continue acesa todos os dias e você não entre em processo de depressão espiritual, tá bom? Vamos parar o vídeo por aqui, vamos estar colocando mais um vídeo para ajudar você e vamos juntos em nome de Jesus.